Sejam bem-vindos ao canal Ensinando Gramática. Eu trouxe para vocês 10 questões da UES, Universidade Estadual do Ceará. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora para acompanhar este quadro de respondendo questões de concursos e vestibulares. E também se inscreva aqui no canal para vocês acompanharem aulas completas de língua portuguesa. Posto isso, vamos às questões. Já o cigarro, embora não cause tanta disrupção neuronal, tem efeito praticamente instantâneo. Isso torna a nicotina, no mínimo, tão viciante quanto cocaína, heroína ou metanfetaminas. A relação que o elemento destacado estabelece é de: embora é um exemplo comum de uma conjunção de concessão, ela faz parte das orações subordinadas adverbiais concessivas, assim como conquanto e as locuções conjuntivas apesar de que, mesmo que, posto que, sem que, no sentido de embora não, certo? O gabarito é, portanto, item B, concessão. Com a perversidade adicional, ela não altera nosso estado consciente, então o usuário pode passar o dia inteiro mimando os neurônios. O termo destacado estabelece entre as orações uma relação de. Então, é um exemplo de conjunção coordenada conclusiva, assim como o pois, certo? Gabarito, item D, conclusão. A Lua, nosso satélite natural, tem sido objeto de admiração e curiosidade desde tempos imemoriais. A distância entre a Terra e a Lua é a medida que separa nossos dois corpos celestes. E grandes antenas transmitem sinais de rádio em direção à Lua. As funções sintáticas dos termos em destaque são, respectivamente: nosso satélite natural é um termo acessório da oração, certo? Que ele se encontra entre vírgulas. Ele tem a função de explicar um termo anterior, que é a Lua. Estamos diante, portanto, de um aposto, um pouco mais específico, um aposto explicativo, pois este aposto tem a função de explicar um termo anterior. Então, já podemos tirar o item B e o item C. A distância entre a Terra e a Lua é a medida que separa nossos dois corpos celestes. Aqui nós encontramos um sujeito. O sujeito ele tem a função de praticar uma ação ou de sofrer uma ação. Como vocês podem ver aqui, ela pratica a ação. Esse sujeito ele pratica a ação, né? Separa nossos dois corpos celestes. Ficamos entre o A e o D ainda. Grandes antenas transmitem sinais de rádio. Você transmite algo, verbo transitivo direto, verbo transmitir, né? Se ele é um verbo transitivo direto, então ele não exige a preposição. Portanto, o seu complemento será um objeto direto, um complemento sem preposição. Gabarito item A, aposto, sujeito e objeto direto. Essa distância não é estática, mas sim variável, devido às características das órbitas elípticas de ambos os corpos. Logo, a distância pode acabar sendo maior ou menor a depender do ponto de medição. Os termos sublinhados apresentam, respectivamente, o sentido de. Mas é o nosso exemplo comum de conjunção coordenada adversativa, assim como entretanto, todavia. Ficamos com o item A, né? A diversidade. E o logo, assim como portanto, são exemplos de conjunções coordenadas conclusivas. Gabarito, item A. Assinale a opção em que o termo destacado funciona como conjunção integrante. Conjunção integrante pode ser a partícula Q ou a partícula C. Elas introduzem uma oração subordinada substantiva. E como identificar uma conjunção integrante? Basta você substituir ou Q ou C pelo pronome isso. Posto essas informações, vamos analisar os itens. A. Alana Silva reforça que as doenças crônicas não transmissíveis contribuem para o aumento das desigualdades sociais, incapacidade, hospitalização e redução da qualidade de vida. Alana Silva reforça isso. Se eu posso substituir o que por isso, você encontra uma conjunção integrante. Gabarito, item A.
Assinale a opção cuja correspondência está correta entre o conectivo destacado no enunciado e o sentido denotado. Segundo os pesquisadores, o comportamento que mais preocupa é a falta de atividade física, relatada por 71,5% dos adolescentes. Segundo, conforme, como, consoante, vocês acham que são exemplos de conjunções aditivas? Não. São exemplos de conjunções conformativas. Então, o A não é o incorreto. Alana Silva reforça que as doenças crônicas não transmissíveis contribuem para o aumento das desigualdades sociais, incapacidade, hospitalização e redução da qualidade de vida. Para e para que são exemplos comuns de conjunções de finalidade. Gabarito, item B. Por que não pode ser o C? Porque o C ainda é um advérbio. E no item D, consequentemente, também é um advérbio. Consequentemente, é um advérbio que indica uma consequência, um efeito, um resultado de algo. Gabarito, item B. Segundo os pesquisadores, o comportamento que mais preocupa é a falta de atividade física. É empregada pelo mesmo motivo da utilizada no trecho. O alerta é maior para os de 16 e 17 anos, principalmente da região sudeste. Perceba que eu não tenho nenhuma oração ou um termo deslocado, certo? Porque a questão pede que você analise esta oração, segundo os pesquisadores, certo? Aqui, ó. Segundo os pesquisadores, está deslocado. Porque a oração subordinada, ela vem depois, ela não inicia um período, certo? Então, não pode ser o item A porque está no período normal aqui, está na ordem normal. O grupo analisou dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, com a participação de 121 mil jovens. O item B também está tranquilo. C. Ao mesmo tempo, a implementação de políticas intersetoriais é crucial para promover melhores condições de vida e saúde. Ao mesmo tempo, é um adjunto adverbial, ele está deslocado. Então, perceba que ele vem, depois dele vem uma vírgula, é um adjunto adverbial deslocado. O mesmo caso de segundo os pesquisadores. Gabarito, item C. O cenário social, econômico e cultural diversificado em todas as regiões do Brasil desempenha um papel fundamental na formação de comportamentos de saúde. Também tem nenhum problema aqui, está na ordem comum da língua portuguesa. Gabarito fica o item C. No enunciado, cada pessoa que chegava erguia-se na ponta dos pés, embora não o pudessem ver. A oração destacada mantém com as orações anteriores uma relação sintático-semântica de embora, conquanto, apesar de que, posto que, mesmo que, sem que, são exemplos de elementos que expressam uma ideia de concessão, certo? Então você já bate o olho nos itens e vê que é o item C. Concessão, porque quer se mostrar que, mesmo não podendo ver, Dário, cada pessoa ao chegar ao local onde o homem parecia deitado no chão, erguia-se na ponta dos pés para visualizá-lo. O item C já define totalmente o sentido de uma concessão, certo? Item C. A respeito do verbo flexionado em nunca na vida ouvira um som mais lindo. É correto dizer que esta questão cobre o conhecimento de tempo simples e tempo composto dos verbos. Ouvira é um verbo que está no pretérito mais que perfeito, certo? Quando nós passamos este verbo, que está no pretérito mais que perfeito, que está no tempo simples, né? Para o tempo composto dos verbos, você vai se deparar com uma locução, tendo um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar vai estar no pretérito imperfeito do indicativo. Já o outro verbo vai estar no particípio, certo? Então, ele quer que você faça essa passagem. Assinala um tempo passado semelhante ao verbo conjugado enunciado, até que o garoto escutou um barulho lá fora. Não, porque o verbo
aqui, escutou, é um verbo que tá no pretérito perfeito. Então, já indica uma ação no passado que já está concluída. B. Está sendo utilizado no mesmo tempo e modo do verbo destacado na oração. Só estavam os três na casa, o pai, a mãe e ele, um garoto de 13 anos. Estavam, está no pretérito imperfeito, certo? Mas ele não quer ele quer que você passe do tempo simples para o tempo composto. Item C. Pode perfeitamente ser substituído pela forma composta. Tinha ouvido. Aqui sim você encontrou a resposta. Perceba que é uma locução que tem um verbo que está no pretérito imperfeito do indicativo e o outro verbo, que é o verbo ouvir, está no particípio. Vamos analisar o item D. Está indicando uma ação passada que ocorreu antes da outra, também no passado, correto? O pretérito mais que perfeito indica este tipo de ação passada que ocorreu antes da outra, também no passado. Mas vamos analisar a outra parte. Indicando ao sentido do uso do verbo em destaque na oração. Eram 4 da manhã quando seu pai sofreu um colapso cardíaco. O sofreu, pretérito perfeito, está indicando uma ação já concluída no passado. Gabarito, item C. Este foi o quadro de respondendo questões da UES. Se você gostou deste vídeo, siga-me nas redes sociais, no TikTok, Dicas de Português com Sabrina. E se inscreva aqui no canal para vocês acompanharem quadros de respondendo questões de concursos e vestibulares e também aulas completas de língua portuguesa. E até a próxima aula!